Salmo de número 115. Eu vou ler, você acompanha comigo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Senhor, lembra-se de nós, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por nos reunir neste lugar. Obrigado, Senhor, por Jesus que nos atrai a este lugar, a sua cruz que nos reúne aqui. Obrigado pelos cânticos de louvor e adoração que entoamos ao teu nome. Obrigado por tua palavra lida e tua palavra que Isaías nos garante. Tem objetivo, tem propósito, tem corações a serem encontrados nessa noite. Eu te louvo por tua palavra. Peço a tua orientação. Peço que sopre o teu Espírito sobre nós. Fala aos nossos corações, para a glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Eu te peço e já te agradeço, Pai. Amém. Queridos, nós estamos então diante dos Salmos. E os Salmos é esse livro mais extenso que tem aí na nossa Bíblia. E os Salmos nada mais é do que músicas. Salmos são músicas. Literalmente, seu significado é louvores, é cânticos. Salmos são sabedoria e orações, mas cantadas. Cantados. Salmos são músicas que o povo de Israel cantava. Esses 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia foram compilados pelo povo judeu e ele compunha a harpa cristã, compunha o inário do povo judeu. Né? A gente está acostumado com harpa cristã, com o inário, os nossos irmãos batistas e presbiterianos. Os salmos eram as músicas que Israel cantava nas suas peregrinações, as grandes festas judaicas, a festa do Pentecoste, do Tabernáculo, da Páscoa. O povo se reunia em marcha para Jerusalém e eles cantavam esses salmos. E se você é um conhecedor do texto bíblico, você vai falar assim, rapaz, tem umas músicas que eles cantavam meio complicadas, né? Porque não se parece em nada com música, né? Nós estamos acostumados com a nossa música, onde ela é regada a rima, a estrofes, a coros. E os salmos não tem nada disso.
a sabedoria, a melodia hebraica, ela estava no seu paralelismo. Você viu que no texto que nós lemos, chegou uma hora que ele falou assim, confia no Senhor, Israel. Ele é seu escudo, ele é seu socorro. Confie no Senhor, sacerdotes, ele é seu socorro, ele é seu escudo. A música hebraica está nesse paralelismo, algumas vezes de afirmação e algumas vezes de contradição, mas eram músicas, era isso que eles cantavam. E os salmos têm uma classificação, tem vários tipos de salmos. Tem os salmos de ação de graças, onde o povo está agradecendo a Deus pelos feitos que Deus operou no meio do povo. Nós encontramos um grupo de salmos que você, mexendo na sua Bíblia, aí lá para o capítulo 120 ao 130 e alguma coisa, vai estar lá salmos de degraus. Eram esses salmos que eles iam cantando até Jerusalém. Era salmos das festas. Nós vamos ver outros tipos de salmos, salmos penitenciais, que eram aqueles onde o povo clamava por perdão. Era aqueles salmos onde o povo confessava os seus pecados, e eles cantavam isso como um corpo, assim como a igreja deve ser hoje. Israel era a representação da igreja no Antigo Testamento. E tem salmos de louvor. O Salmo 115 é um caso de um salmo de louvor. Esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo que exalta a Deus como único Deus verdadeiro. Salmo 115 é um salmo de louvor que exalta a Deus como único Deus verdadeiro. Mas ele é um salmo um pouco difícil de se datar. Não se sabe quem escreveu, é um salmo anônimo, e isso dificulta a datação. Outros salmos, uma grande porção, a gente sabe que foi Davi, outros Asaf, né? As famílias dos levitas, mas esse a gente não sabe. O que a maioria dos comentaristas concordam é que ele é um salmo que aconteceu pós-êxodo, pós a saída de Israel do cativeiro egípcio. E eles concordam que ele muito provavelmente foi escrito no período do cativeiro babilônico, em outro período de cativeiro do povo de Israel. Por quê? Por conta dos primeiros versos que nós lemos, o 1, 2 e o 3. Quando diz, não a nós, Senhor, a glória, quer dizer assim, os feitos que o Senhor fez lá no Egito, não sejam acreditados a nós, mas a glória é tua. O verso 2 vai ter uma indagação, onde as nações vão falar assim, mas cadê o Deus deles? Por quê? Porque eles estão em cativeiro de novo na Babilônia. E o verso 3 vai começar a dar uma resposta a esses povos aonde está o Deus de Israel. Eles vão falar assim, o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo que lhe agrada. Então, esse salmo está nesse período. O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Israel respondia aos zombadores da sua época que eles tinham um Deus que operou feitos e que por mais que eles estivessem no momento de dificuldade, esse Deus transcendente que estava no céu era o mesmo Deus imanente que habitava no meio do povo de Israel. E que Israel, mesmo em cativeiro, não estaria abandonado. E um salmo, então, que louva a Deus como único Deus, ao mesmo tempo que responde, então, esses pagãos, os povos pagãos e zombadores, é uma resposta de Israel a todos aqueles que adoravam a ídolos, a muitos ídolos, porque Israel enfatizava, Deus, Yahvé, é o único Deus. Esse salmo louva o único Deus de Israel. Então, essa é a música, essa é a mensagem sincrônica de Israel para Israel e para as nações pagãs vizinhas no seu tempo, no seu contexto. Sincrônica porque está ali, no seu período.
sincronizado com tudo que está acontecendo. Mas esse salmo também é uma mensagem e uma música para nós hoje. E qual é a mensagem diacrônica para os nossos dias? Qual é a evolução desse salmo, da mensagem desse salmo, lá do tempo de Israel para nós aqui hoje? É isso que eu quero trazer para nós, para a nossa reflexão. Para responder, então, essa pergunta, essa mensagem do salmo para nós hoje, eu quero começar fazendo uma outra pergunta. Quem nós adoramos? Quem adoramos? Porque Israel está enfatizando para o próprio povo de Israel, para os povos pagãos e vizinhos, quem era o único Deus. Mas e nós? Quem nós temos adorado nos nossos dias? E eu quero dizer que toda pessoa, queridos, adora alguém ou alguma coisa, adora algo. Todo mundo adora alguém ou alguma coisa. Mas aí talvez você pensou assim, mas e o ateu? O ateu não adora nada, ele diz que é ateu. Mas eu aí ouso a dizer, né? Eu arrisco a dizer, que até mesmo o ateu adora alguma coisa. Até mesmo o ateu, ele tem alguma coisa que o impulsiona a viver. Seja o intelecto, seja ele mesmo, seja alguém. O ateu admira alguém, cultua alguém, presta culto a alguém. Todos nós adoramos alguém, ou alguma coisa. Então todo mundo adora alguém. Até mesmo o ateu, eu arrisco dizer que ele adora alguém, alguma coisa. E mais, o texto que nós lemos no verso 8 diz que transforma-se a imagem daquele que adora. Ou seja, aquilo que nós adoramos, nós nos transformamos parecidos, imagem daquilo que adoramos. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas para não ficarmos assim com dúvidas sobre o que é adoração, o que é culto, eu me preocupei em buscar algumas definições do que é adoração, do que é culto. Porque às vezes a gente não sabe o que é. E aí eu trouxe algumas definições aqui, eu quero compartilhar com vocês. Vamos entender o significado de adoração. Primeiro, adoração é prestar culto. Primeiro significado de adoração. Segundo significado de adoração é venerar. Venerar algo, alguma coisa. Terceiro significado, reverenciar. Tudo termo relacionado à religião, né? Tudo termo relacionado àquilo que nós estamos acostumados como cristãos. Quarto significado, ter apreço, muito apreço por alguma coisa. Quinto significado, dedicar tempo e confiança a algo ou alguém. Já começou a mudar, já não estamos mais só no campo da religião, mas estamos no campo da vida. Dedicar tempo e confiança a algo a alguém. E culto. Como adorar? É prestar culto. Eu me preocupei em o que é culto. Culto é prestar serviço. Nós nos reunimos aqui para prestar serviços a Jesus. A prestar serviço uns aos outros. A prestar serviço à comunidade. Já falamos em outras ocasiões aqui. Se a nossa igreja, nesse bairro, sumir, não no arrebatamento, tá? Sumir. Fomos obrigados a fechar a igreja. Não vamos mais cultuar nesse lugar. Se o bairro não sentir falta da igreja, nós estamos perdendo tempo. Se a igreja não reflete o reino de Deus para a comunidade, nós estamos perdendo tempo ajuntando pessoas. É melhor juntar no clube, pelo menos tem bola para a gente jogar. Não é? Hein, Renezão? Hã? Pelo menos tem bola. Pelo menos tem piscina, tem quadra. A igreja tem que ser um sinal histórico do reino de Deus. Nós precisamos manifestar a glória desse único Deus. Nós precisamos ter um papel de significância no nosso
bairro e no nosso tempo. Então, prestar culto é isso. Nós nos reunimos aqui e prestamos cultos a Jesus, entendemos que Ele é Senhor das nossas vidas. E que sem Ele, nada do que foi feito se fez, e sem Ele nós estamos enrolados. Precisamos dEle. Então, essas são as definições de adoração e de culto. E por que eu estou definindo bem isso, adoração e culto, queridos? Não dorme não, hein? Fica ligado. Eu sei que é difícil ficar sentado, com clima quente, né? Até que deu uma amenizadinha agora à noite. E ficar ouvindo uma pessoa falar, e um cara de voz grave, aí que dá sono mesmo. Mas fica ligado aí, não perde o fio da meada, não. Entenda o que Deus quer comunicar ao meu e o seu coração aqui hoje, tá? E isso é estratégia, tá, gente? É para você dar uma despertada mesmo, tá? Fica tranquilo, não estou brigando com ninguém, não. Mas por que eu estou definindo adoração e culto? Porque definir, queridos, estabelecer e compreender quem ou o que a gente adora vai reger, vai determinar o nosso estilo de vida, vai determinar como escrevemos, como construímos as nossas histórias. Crer em algo, confiar em algo, prestar culto a alguém, a alguma coisa, determina os rumos da nossa vida e da nossa história. Vocês já pensaram nisso? Você que vem domingo, quinta, que vem adorar a Deus, você não vai para o bar encher a cara e dar trabalho para a esposa. Você que vem servir a Deus, está escrevendo uma história de aproximação de Deus, e não de afastamento de Deus, e da família, e do amor. Nós estamos construindo. Então, aquilo que a gente teme, determina os rumos da nossa vida, os rumos das nossas famílias. Então, por isso que é importante a gente compreender o que é adoração e o que é culto. Porque isso vai determinar, vai reger as nossas vidas. E baseado então no que nós lemos no Salmo 115, eu quero lançar a luz nos versículos de 3 a 8, sem anular ou sobrepor aquilo que já está muito claro no texto, aquilo que você lê e já entende, que nesses versos diz que o nosso Deus está no céu, e como eu disse, Ele transcende isso aqui, está num tempo fora do nosso tempo, o tempo chamado Kairos, mas Ele também é o Deus que disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Ele é esse Deus que transita muito bem entre o Kairos e o Cronos. Ele sai da eternidade e entra no nosso tempo, fácil, fácil, e nos traz paz. Eu não quero anular o que o próprio texto diz, não. O texto diz de ídolo mesmo. Fala de obras feitas por mãos de homem. Está claro, você leu comigo, você sabe que é isso que o texto fala. Nesses versos que nós lemos. Fala que uma imagem de pedra, de pau ou de barro, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Mas eu não quero falar disso que você já sabe. Eu não quero falar de teologia dos nossos irmãos católicos. Ele tem as teologias deles e nós respeitamos. Aqui a gente não chuta santo, né? Nós já vimos esse episódio no passado. Não, a gente respeita. A gente consegue cantar. Eu hoje consigo facilmente cantar com o irmão católico do meu lado, dividir um púlpito com um padre, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E eu quero que nós, como igreja, criamos o amadurecimento de amar o outro, olhar o outro como ser humano. E não como um idólatra pecador que vai para o inferno. Parar com essa conversa, nós estamos no século 21. Não quero afrouxar a sã doutrina da igreja. Não, não é isso. Meu objetivo não é esse. Mas é mostrar o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, o evangelho de Jesus. Então, quanto a isso,
Eu não quero falar sobre isso. Você está aqui, você caminha comigo, você sabe o que é e o que não é. Idolatria e o que não é. Mas eu quero falar dos novos deuses. Dos deuses do século 21. Dos deuses modernos. Eu não quero ficar batendo, como diz o ditado popular, empurrar bêbado na ladeira. Moleza. Chutar cachorro morto, né? Uns ditados malucos que brasileiro inventa, né? Não quero chover no molhado, não. Enxugar gelo, obrigado, Rê. Não. Vamos falar um pouco dos deuses modernos, do século 21. E primeiro eu quero falar do culto, da adoração a personalidades. Culto, adoração a personalidades. O verso 1 é oposto à adoração a personalidades, porque o povo reconhece, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. E nos nossos dias, há pessoas adquirindo fama, sucesso, poder, se tornando personalidades no mundo. E eles arrastam multidões de fãs e numa linguagem mais moderna, de seguidores. Ter seguidor no YouTube, no Instagram, não sei aonde mais, aí é tanta rede social, Facebook. Ter seguidor está criando personalidades, está ditando regras, está educando nossos filhos. Há um culto sorrateiro às personalidades do século 21. E nós não estamos percebendo, e isso está acontecendo também dentro das igrejas. Tem acontecido algo semelhante conosco. Líderes, pastores, cantores, muitos estão seguindo o mesmo caminho, o mesmo itinerário do que dita as regras da sociedade do mundo. Estão ajuntando pessoas, muitas pessoas, em salões, em templos, ajuntando muitas pessoas, fazendo muitos prosélitos, muitos seguidores, mas de si mesmos e não de Jesus de Nazaré. Estão fazendo discípulos de si mesmos. Sabe uma coisa que eu acho doida, intrigante? Exemplo das igrejas. É pôr uma criança do tamanho da minha filha, que está dormindo, falar baixo para não acordar ela. Dormiu no colo da mãe, de 5 anos, 6 anos. Você dá um microfone na mão de uma criança e manda ela pregar. A criança não tem cognição para pregar. Ela imita. Ela vê quem está falando e vai imitar. É tipo um papagaio. Prega papagaio. O papagaio vai pregar. Já ouviram essa piada aí, né? Uma vez o cara falou que ia levar o papagaio para pregar na igreja. Aí ele pôs o papagaio no púlpito e começou, prega papagaio, prega papagaio. O papagaio não pregava. Aí ele começou a puxar o rabo do papagaio, prega papagaio, prega papagaio. O papagaio falou assim, irmãos, vamos orar que o diabo está furioso aqui atrás. Se não ouviram, aprenderam agora. Criança não prega, criança não tem o que nos ensinar. Nós temos que ensinar as crianças. E é roubar a infância de uma criança, o que fazem com muitas crianças em alguns contextos pentecostais, neopentecostais. Põe a coitadinha da criança para pregar para a igreja, como se fosse um dom. A criança está perdendo a infância. A criança tem que brincar. A criança tem que pregar o evangelho? Tem, do jeitinho dela, com os amiguinhos dela. Ô, gente, eu lembrei de um negócio que eu vou contar, da Larissa. Está dormindo mesmo? Não vai nem ouvir. Nós estávamos uma vez no carro, não me lembro nem aonde, num entardecer assim na estrada, a coisa mais linda. O céu estava meio vermelho, meio amarelo, meio rosa, coisa mais linda. E ela ficou intrigada com a cor do céu. Aí ela falou assim, papai, por que o céu está dessa cor? Aí eu falei assim, olhei para Simone, não sei, filha, porque está assim, está bonito, né? Está lindo. Ela, eu sei, papai. Ah, você sabe por quê? Porque nós estamos dentro do coração de Deus.
Podia pôr no Salmo, não podia? Salmo não é sabedoria, não é coisa sapiencial, sabedoria, não são louvores. É assim que criança prega. Com a inocência dela, com a entrega dela. Nós não temos que criar em nossos filhos personalidades. Nós temos que criar os nossos filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Há igrejas que criam personalidades. Uma pessoa se destaca, aí os outros líderes têm que falar tudo igual. Até a mão tem que ficar igual. Se você não entendeu, o bom entendedor entende. Até a mão tem que ficar igual. Os meios neopentecostais têm invadido nós que somos pentecostais históricos, tradicionais. E em muitas das nossas igrejas estamos cultuando personalidades e não a Cristo. Então esse é um Deus moderno, um ídolo moderno. Um outro ídolo moderno, senão eu vou ficar falando aqui e não termino nada. É o culto e a adoração ao dinheiro. Aí você vai fazer, mas esse não é tão novo, né? Pelo contrário, de fato ele não é tão novo mesmo, vocês têm razão. Jesus já chamava o dinheiro de mamon. Jesus deu nome ao culto, à adoração ao dinheiro, mamon. Vocês acham que o inimigo de Deus na Bíblia é Satanás? Satanás é a criação de Deus, ele que se orgulhou e pum, despencou. Inimigo de Deus na Bíblia são outros deuses, deuses pagãos, sendo um deles mamon. Adoração e culto ao dinheiro é mais antigo. Mas eu quero dar 2 exemplos rápidos do nosso período. Um nem tanto do nosso período. Eu era criança quando isso aconteceu. Fernando Collor de Mello, presidente, quando ele congela as poupanças, acho que foi 90, 92, foi o período de presidência dele, né? 90, 92. Congelou as poupanças, o dinheiro de muita gente. Óbvio que isso é horrível de acontecer. É óbvio que tá doido, se tem dinheiro guardado, vem o Bolsonaro e congela tudo, nós vamos ficar doidos também, que você está maluco. Mas o problema não foi só esse, o problema foi que evidenciou, revelou a confiança de muito crente daquela época. Muita gente se entregou, ou entregou a sua vida, porque perdeu dinheiro. Esse é um exemplo mais próximo da gente. E lembra que eu falei de adoração? Não é só prestar culto, venerar, é confiar em algo ou alguém. Quando nós confiamos a nossa caminhada da vida, a nossa família, ao dinheiro, o nosso Deus é o dinheiro. É mamon. Você não está servindo a Jesus, está servindo a mamon. Outro exemplo bem moderno, que eu quero dizer que esse Deus vai te abandonar a qualquer hora. Se você adora mamão, deixa eu te avisar, ele vai te abandonar. Você está enrolado. Felipe Neto, quem nunca ouviu falar desse nome aqui? Quem tem filho sabe. YouTuber, famosíssimo, cheio de dinheiro. Declaração dele alguns dias atrás, eu anotei aqui, ele declarou: nunca tive tanto dinheiro na minha vida. E eu nunca fui tão triste. O dinheiro é mamon. O dinheiro é um Deus que consome vivo o seu adorador. Consome vivo quem o adora. Quem vive por dinheiro vai morrer em maus lençóis. Não vive para Deus, não. Não vive para servir a sua família, não. Não vive para servir o próximo, não. Vive para servir o dinheiro, para você ver. Você vai morrer. Morrer de ansiedade, morrer de depressão, morrer de qualquer coisa. De tristeza. Porque esse Deus te escraviza. Cuidado com o dinheiro. Administre bem o seu dinheiro. Ele deve nos servir. Não a gente servir a ele. Captou a mensagem? Mas como que a gente vence isso? Eu tenho aí uma sugestão. Como que a gente vence esse ídolo moderno? Eu acredito que, entendendo que tudo que eu faço
eu faço para Deus. Eu faço para abençoar o próximo. Assim, queridos, nós vamos ter prazer, nós vamos ter satisfação e nós vamos ter alegria na porção de cada dia. Na oração do Pai Nosso, o pão de cada dia. Eu sugiro você a fazer tudo o que você faz como se fosse para Deus. Entendendo que você está adorando a Deus com aquilo que você faz e que você está servindo ao próximo com aquilo que você faz. Esse é um caminho para não incorrer no risco de adorar Mamon. Amém? Não é só quem trabalha na igreja que adora a Deus, isso vocês têm que entender, queridos. Se você é motorista, você dirige para alguém, dirija da melhor maneira possível. Você é costureira, você costura para alguém, costure bem para o seu próximo. Você é sei lá o quê, a sua profissão não se resume só a você. Serve a Deus e serve a alguém. Faça como se fizesse a Deus. Não importa o que você faça, seja justo, odeie a injustiça, odeie o mal. Faça como se fizesse para Deus. É uma maneira da gente não adorar Mamon. Terceiro Deus moderno. Terceiro culto moderno é o culto à adoração ao corpo. Eu estou falando, falar de... O Anderson começou a rir. Para de rir, mano. Terceiro culto à adoração ao corpo. Ao corpo perfeito. A palavra de ordem hoje é fitness. Ser fitness. Gente, eu não estou criticando fazer exercício, não. Pelo contrário, tem que fazer mesmo. Tem ou não tem, Alan? Aqui, ó. O Alan tem estúdio. Vou fazer propaganda de graça para você que você é meu amigo. O Alan tem estúdio de pilates. O Alan é educador físico. Precisa fazer educação física? Precisa. Não é isso que eu quero dizer, gente. O problema é a obsessão pelo corpo perfeito. O problema é as dietas super rigorosas, aquelas coisas que só falta matar. Vai emagrecer, mas vai matar também. Vai morrer. Toma um chá de manhã e come um ovo à noite. Vai morrer. Vai passar mal na rua. Obsessão pelo culto ao corpo. É um Deus moderno, o corpo. Eu estou na faculdade, gente, de novo. Eu vejo cada coisa lá assim. Tem uns bombadão que parece a tartaruga ninja, de tão músculo que está tendo. Tem outros que estão magro igual um bambu e se acham gordo. A mentalidade do século XXI é uma coisa louca. A gente precisa se antenar com Deus para viver o século XXI. Esse culto ao corpo, esses deuses modernos, tem levado muita gente a distúrbios psiquiátricos. Hein, Cris? A Cris está escondidinha ali. A Cris é psicóloga. O Iago está vindo aqui na nossa igreja. Vamos ficar aqui. O Fernando apresentou como visitante, é nosso, já está aqui. A Cris é psicóloga. Essa loucura dos nossos dias tem gerado, por exemplo, jovens com anorexia. Já viu uma pessoa anorexa? A pessoa anorexica está magra e está achando gorda. E vomita, e come e põe para fora. Culto ao corpo. Deuses modernos. Queridos, para nós, igreja do Senhor Jesus, cabe o bom senso. Nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que cuidar das emoções. Nós temos que cuidar da alma, do espírito. Cabe o bom senso, sim, temos que cuidar. Mas não devemos cultuar o corpo. E para nós, está mais do que suficiente o início da nossa Bíblia, o início das palavras de Deus a nós. Gênesis 1:31. Viu Deus que tudo o que Ele fez era muito, não era pouco, muito bom. Se ame do jeito que Deus te fez. E cuide da sua saúde psico, emocional e espiritual. Por isso a gente se reúne. Aonde você ia ouvir essas coisas? Vendo Faustão? Te garanto que não. Ô louco meu, né? Garanto que não. Mas aqui você ouve que Deus
te ama e viu que você é muito bom. Isso tem que nos bastar, querido. Fuja dessas maluquices de culto ao corpo, de corpo perfeito. Obsessões malucas, isso vai gerar doença em vocês. Fuja dessa obsessão, desse terceiro culto moderno, desse terceiro Deus moderno. Um quarto, porque eu quero falar mesmo do quinto. Eu quero falar do quinto, não quero falar do quarto, eu vou correr no quarto. Porque o quarto é enxugar gelo, chovendo molhado. O culto, a adoração a instituições ou religiões. O culto, a adoração a times, por exemplo, né? Aliás, meus irmãos corintianos, parabéns, vocês ganharam dos Santos hoje, né? Aí, ó, idolatria, tá vendo? Viu, né? Viu como pega? E pega corintiano, rapaz, não pega outros times. Olha lá, viu? Tô brincando, mas parabéns mesmo, eu gosto de futebol. Mas nos nossos dias, há um culto a instituições, a adoração a instituições, a religiões. Por isso que a gente tem visto no cenário, não só brasileiro, mas mundial, um fanatismo absurdo, uma cegueira religiosa, uma intolerância terrível. Depois dos meninos de Suzano, que impactou a gente aí, não teve um cara na Austrália? Videogame, meu. O cara botou a câmera na ponta da arma, da metralhadora e entrou numa mesquita, num culto islâmico e saiu matando todo mundo. Sem nenhum remorso, como se fosse formigas. Nós precisamos entender o Deus que a gente serve para não cometer essas atrocidades, adorar religiões, adorar igrejas. Quando eu fiz seminário, às vezes eu via debates entre alunos para ver qual igreja era melhor. E eu confesso para vocês que na época eu entrava na pancadaria também. Eu queria defender, puxar sardinha para a minha igreja. Não, a minha é mais correta. Não, aí o batista falava, não, eu sou o mais correto. Aí o presbiteriano, não, eu sou o mais correto. O adventista, o metodista. E a gente perdia tempo contando se a mosca cai na água benta, a água benta fica suja ou a mosca fica benzida. Perdendo tempo. Não, eu estou falando de exemplos que são reais, não é real, Iago? A igreja não discutiu isso? A igreja discutiu na história dela quantos anjos dançavam na ponta de uma agulha. Vocês fazem essa cara? É isso mesmo, a gente aprende isso em teologia, é ou não é? Essas baboseiras. Mas assim, foi uma evolução para chegar a isso que eu estou falando com vocês aqui hoje. Foi uma evolução do pensamento. Mas hoje a gente não pode retroceder a esse fanatismo, a essa intolerância. Nós não podemos entrar no culto à instituição. Nós não podemos entrar no culto à religião. Nós cultuamos aquele ali. Aquela cruz. E o porquê que eu queria falar do quinto? O quinto culto moderno. É porque tem a ver com aquela cruz ali. Se o Salmo não tinha nada a ver, agora tem. Porque eu quero falar do culto da adoração a Jesus, entre aspas, que não é o Jesus de Nazaré. Eu já disse em outras ocasiões aqui, tem muita gente que fala de Jesus, prega Jesus, mas não conhece Jesus. O Jesus que eles pregam e falam não é o de Nazaré, não. E aí você pode perguntar assim, vixe, Wagner, você quer falar de um Jesus que não é Jesus? Como assim? Eu vou explicar de uma outra maneira. Por exemplo, meu nome tem um significado. Bobo pra caramba, mas tem. Vem do alemão e é construtor de vagões. Não significa nada. Mas como é um nome meio bobo, eu hoje, quando esboçava a mensagem, eu falei assim, eu vou procurar o da minha esposa, Simone. Qual que é o nome da Simone? O que significa o nome Simone? Vem do francês. E significa ouvinte. Mas detalhe, só isso não define quem a Simone é. Ela é, de fato, ouvinte. Mas ela não é só isso. Ela é muito mais que isso. Foi de propósito também, eu ia usar o meu nome, mas meu nome não significa nada. Mas por que só ouvinte não define a Simone?
Porque ela é muito mais do que isso. E aí eu poderia ficar aqui agora tecendo um monte de elogios para ela, que ela sabe que eu não deixo de falar. Eu falo quando tem que ser dito. Agora eu estou pregando. Mas ela sabe que só ouvinte não define ela. Ela é muito mais do que o nome dela significa. Para resumir, ela é minha esposa e a mãe das minhas filhas. Ela tem que ser, para mim, a pessoa mais importante que anda comigo nessa terra. Ai, vai, que idolatria. Não. É óbvio, nós estamos falando de Jesus, Deus acima de todas as coisas. Mas na caminhada da vida é eu e ela. E o que define ela é a nossa caminhada junto. Não é o que o significado francês diz. Ela é muito mais que ouvinte. Em casa eu falo o resto, tá? Do que só o significado do seu nome. Só que a gente fala muito no nome de Jesus, mas conhece pouco. E aí não sou eu que estou falando não, meus irmãos, é ele mesmo que diz. Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Bem, gente, fala-se muito de Jesus, mas pouco caminhamos com Ele. Pouco nos relacionamos com Ele. A relação de muitos de nós com Jesus é pagã. Pagã. É uma relação comercial. É uma relação de barganha. O nome de Jesus funciona para muitos de nós como amuleto da sorte, como varinha mágica. Eu falo e a coisa tem que acontecer. O Jesus que muitos de nós cremos é um mágico. É um que faz magia. É que faz coisas. Muitos de nós buscam Jesus para ser retribuído, para ter conforto e vida boa. Isso é um ídolo, não é o Jesus de Nazaré. Um ídolo é aquilo que a gente põe um rótulo de Deus em volta. Não é o Jesus de Nazaré. Inclusive eu lembrei de um fato de Moisés no deserto. Moisés estava no deserto com o povo de Israel e Deus falou assim, ó, cansei. Êxodo 33. Cansei desse povo. Porque o povo é ruim, o povo é duro de coração. Então, Moisés, faz o seguinte, vai com o povo até a terra que eu prometi, eu tenho palavra, vocês vão entrar lá naquela terra, mas eu vou mandar um anjo, eu não vou mais não. Aí Moisés falou assim, não, Deus, se o Senhor não for conosco, não vamos sair daqui não. A gente quer relacionamento, a gente quer Deus com a gente. Eu fico imaginando alguns Moisés dos nossos dias. Ah, você não vai, Deus? Mas você garante a bênção. Você garante a vitória. Vamos ser vencedor? Não, beleza. Quando o Senhor quiser aparecer, você aparece. Pouco relacionamento com Deus. Se fala muito de Jesus, mas pouco se caminha com Jesus. Queremos as bênçãos, mas não queremos caminhar com Jesus. Então, irmãos, irmãs, as bênçãos nos interessam mais do que o próprio Deus. E aí você se apega nisso e pensa nisso. As bênçãos nos interessam muito mais do que andar com Jesus. E assim, nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus e criando uma religião mágica. Hein, Fernando? Você que está estudando magia? Estamos criando uma religião mágica. Uma religião sem discipulado. Uma religião sem caminhar com Jesus. O que é discipulado? É caminhar uns com os outros, é caminhar com Jesus. Nós estamos criando religião sem Deus, sem o nosso Jesus. Estamos louvando, cantando, sem adoração, que é prestar culto, que é prestar serviço. Que o Senhor nos desperte hoje, queridos, a adorar Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele que tira o pecado do mundo. Porque o que Jesus quer de nós é relacionamento. O que Jesus quer de nós é contato,
é proximidade, é intimidade, é olho no olho. Nós precisamos pôr em prática aquilo que o próprio Jesus disse: mais bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Nós precisamos crer que esse Jesus é que nos dá vida e quer se relacionar conosco na caminhada da vida. Não anda sozinho não, meu irmão, minha irmã, anda com Jesus. Mas o Jesus de Nazaré, não um Jesus que a gente tem colocado rótulos e dito que ele é um mágico que faz aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. O que ele espera de nós nessa caminhada da vida, queridos, é perseverança em meio às dificuldades, é fidelidade a ele na caminhada, porque por muito pouco a gente vira as costas para Jesus, por muito pouco. Porque o irmão não me cumprimentou, porque a irmã falou isso, porque isso não cabe mais. Você não se relaciona com o irmão ou a irmã fofoqueira, porque isso tem. Você se relaciona com Jesus. É Ele quem nos diz quem somos também. É Ele quem nos ensina a entender quem somos. Se relacione, persevere, seja fiel a Jesus. O que eu quero que você entenda, o que a gente entende aqui hoje, queridos, é que a nossa adoração, o nosso culto a Deus é uma relação de amor. Está entendendo? É uma relação de amor que Ele iniciou desde a eternidade. E essa relação de amor, ela não é possível com nenhum ídolo, nenhuma divindade que a gente cria, porque são criações nossas. A gente inverte o papel. É Ele que criou e disse que tudo era muito bom, não a gente que tem que criar e adorar. Nós nunca vamos ouvir desses deuses modernos um eu te amo. Não vai ouvir o dinheiro falar eu te amo. Mamão não vai falar isso para você. As personalidades não vão falar para você que eu te amo. São ídolos mortos. Mas de Jesus, da cruz, nós ouvimos a maior declaração de amor da humanidade: está consumado. O está consumado é um trovão aos nossos ouvidos hoje. Ele morreu por mim e por você, e essa é a maior declaração de amor de alguém, dar a vida pelo outro. O que nós não podíamos, não tínhamos condições de fazer, Deus fez por nós com Jesus na cruz do Calvário. E por isso você está aqui, por isso nós estamos aqui, determinando o nosso estilo de vida, a nossa história de vida, conduzindo a nossa família a glorificar a Deus, não a nós, mas a Ele a glória, E para resumir o versículo 8, queridos, resumindo esse versículo, quem cria ídolos somos nós, porque o verso 8 diz que tornam-se como eles aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. É uma metamorfose. Nós criamos os deuses que nós mesmos domesticamos, enjaulamos os deuses, eles nos servem, o dinheiro nos serve, e o nosso Deus é indomesticável, queridos. O nosso Deus pode todas as coisas, o nosso Deus está no céu, mas também está conosco. Ele é um Deus indomesticável. E quem faz essas coisas, quem adora esses deuses, esse Jesus que não é Jesus, se torna como Ele, se transforma neles. Ou seja, sem vida. E o que é algo sem vida? É algo morto. Não vivam a vida sem vida. Não viva morto. Lembra daquela brincadeira? Vivo, morto, vivo? Não viva morto. Não viva no chão.
Não viva derrubado, mas viva para a glória de Jesus. Viva para a glória de Deus. Quem se prostra a esses deuses modernos, a esses ídolos que nós criamos, se tornam escravos deles. Mas quem adora Jesus recebe vida, amor e liberdade para viver. Para a gente encerrar essa reflexão, que eu quero cantar ainda com os irmãos. Cantar a última música que nós cantamos. Ele, né? Como que é o nome da música? Ele é, né? Ele é. Eu quero terminar com a última pergunta, para a nossa reflexão. O que as pessoas enxergam em nós quando nos olham de perto? Vou fazer a pergunta de novo. O que as pessoas enxergam em nós quando nos olham de perto? Quais características elas enxergam? Características de quem idolatra e serve personalidades? Características que idolatram o corpo? Ou elas identificam que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré?